Fala aí, meus queridos! Tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal e literalmente esse vídeo não era para acontecer, tá? É atendendo a pedidos específicos, alguns, vários, vamos colocar dessa forma, lá no meu Instagram para falar sobre a temática. Não sou Fred Caldeira, apesar que hoje eu tô com uma barbinha, né? E faz parte da barbita o bigode. Não sou o Fred Caldeira, mas falarei um pouquinho de Manchester City, até porque toca num cara que a gente conhece há muito tempo aqui em Portugal e que foi o responsável pela ascensão deste novo momento da história do Sporting, a reconquista de títulos e também de um protagonismo fortíssimo no cenário do Campeonato Português. Estamos falando, obviamente, de Hugo Viana, né? Que vocês já viram aí na thumbnail, 41 anos, que agora será o diretor-geral do Manchester City. Então, o que eu quero fazer nesse vídeo, primeiramente? Tem muitos sportinguistas que me seguem ou que vão cair aqui de paraquedas por conta da thumb, por conta do título, enfim. E eu quero que os caras se inscrevam no canal, primeira coisa, deixa o like, óbvio. Mas eu quero que os caras comentem aqui, porque óbvio que há uma curiosidade dos torcedores do Manchester City, da galera que acompanha a Premier League, para ver se o Hugo Viana é realmente muito bom para comandar um dos principais projetos esportivos do mundo hoje, né? Então eu quero que o sportinguista que cai aqui deixe o comentário o que vocês acham do Hugo Viana, porque complementa muito bem o que eu vou falar. Nada melhor do que a opinião de um torcedor que entende muito do assunto, né? E aí eu estou falando com o sportinguista, para deixar aqui o seu relato sobre Hugo Viana, o que ele fez de bom, o que ele fez de mal, o que vocês esperam dele agora no Manchester City. Obviamente que o Sporting já está em outros caminhos, né? Já tentando virar a página deste movimento de mercado. Interessante, né? Primeiro de tudo, não deixa de ser interessante porque geralmente a gente vê clubes contratando de outros clubes jogadores, enfim, vão na base buscar os grandes destaques, treinadores, e agora a moda pode virar a contratação aí, o scouting de diretores esportivos. Mas a gente vai tentar explicar o que chamou a atenção do Manchester City nessa questão do Hugo Viana. Antes de mais nada, para quem está em Marte, quem não acompanha, né, o que está acontecendo com o Manchester City, há um momento de transição no clube. Dick Begirenstein, né, de 60 anos, que comandou o projeto e pavimentou tudo de bom que está acontecendo nesta era moderna com o Manchester City, ficou 12 anos no clube, está há 12 anos no clube, ele vai deixar o Manchester City no final deste ano, desta temporada, e com isso, novos caminhos acontecerão. E muito provavelmente, o Guardiola também deixa o clube, né? O movimento está indicando para isso. Vai acabar o contrato, o Guardiola já disse também que está cansado, enfim. E agora o Manchester City quer tentar fazer esse processo de transição de uma forma em que o clube não perca o protagonismo que ganhou. O que o Dick Begirenstein fez junto com o Guardiola, é verdade, nos últimos anos, transformou o Manchester City. O Manchester City saiu de um clube sem brilho, sem protagonismo no futebol europeu, para se tornar uma das principais potências, com uma soberania muito grande dentro da Inglaterra e, obviamente, ganhando, inclusive, a Liga dos Campeões da Europa, que era o grande objetivo internacional. É uma revolução que aconteceu em Manchester nos últimos anos e toda a sua revolução, quando chega ao fim esse processo, há uma transição. E a transição precisa ser menos dolorida. E a aposta do Manchester City no Hugo Viana vai muito nessa linha de raciocínio. Mas, meu caro Quesada, quem foi Hugo Viana, né? A galera mais da minha geração lembra desse nome, porque ele passou por algumas equipes significativas e também vestiu a camisa da seleção portuguesa. Foram quase 30 partidas com a seleção lusitana, né? Ele era um meio-campista, não era craque, mas era um cara extremamente funcional. Começou a carreira no Gil Vicente, passou pelo Sporting, foi para o Newcastle, e a passagem pela Inglaterra é importante, né? Porque é um nome conhecido por lá, ele também conhece a liga, o idioma, enfim, não é uma coisa nova para o Hugo Viana o futebol inglês. Passou pelo Valência, passou pelo Braga, passou pelos Emirados Árabes, né? Em 2 clubes, e isso é importante no conhecimento também geral da cultura. A gente sabe quem é o dono do Manchester City, o Qatar, enfim. Muitas coisas da carreira do Hugo Viana facilitam essa transição. E depois, logo quando terminou, já encaminhou a sua carreira para ser um dirigente de futebol, até chegar o Sporting em 2018.
conexão com o clube, por ter sido jogador, facilitou, obviamente, essa abertura de portas, e também a questão do novo presidente, o Varandas, que assume com um novo projeto pós a era Bruno de Carvalho, que foi muito conflituosa, muito complexa, muito cheia de problemas, né? Aquela era Jorge Jesus e tal, que acabou não resultando na prática em um título do Campeonato Português, que era a grande ambição do Sporting, e o Varandas chegou para tentar acertar as contas, fazer um projeto a médio e longo prazo, e trouxe o seu braço direito, o Hugo Viana, para ser o homem da sombra, né? O homem que não talvez estaria no spotlight da parada, mas que organizaria todos os processos por trás. E talvez esse seja o grande atributo do Hugo Viana, né? É um cara que trabalha muito bem nos bastidores, conhece muito de futebol, mas é discreto, é low profile. Não é aquele dirigente que gosta de aparecer. O que combina muito com o que o Tite Begirenstein fazia, até mais discreto, né? E o que o Manchester City procura num perfil de um diretor, né? Tanto que eu estive em alguns eventos que o Hugo Viana estava presente e sempre foi muito difícil entrevistá-lo, né? Ele não era um cara que aparecia muito, era o cara mais dos bastidores, mas extremamente importante em todos os processos dessa ascensão recente do Sporting, né? Lembremos que o Sporting sai da fila do futebol português, do campeonato português, de quase 20 anos, com o projeto do Varandas, a sombra do Hugo Viana e especialmente com o trabalho do Rubem Amorim, o treinador. E com isso o Sporting ganha títulos, ganha 2 vezes o Campeonato Português e volta ao protagonismo dentro da Liga Lusitana. É um feito muito, muito importante, muito relevante dentro do futebol português, né? E trazer o Rubem Amorim foi uma jogada muito ousada do Sporting. O Rubem Amorim tinha contrato com o Braga, para quem não se lembra, o Sporting pagou na casa aí dos 10 milhões de euros uma multa rescisória lá atrás, quando era impensável pagar uma multa rescisória nesses moldes, nesses valores para um treinador. O Sporting foi lá e bancou muito por conta também do Hugo Viana, que foi quem fez todo esse trabalho por trás, e aí conseguiu direcionar um caminho, e esse caminho terminou com o que todo mundo aqui conhece, o Sporting realmente voltando o protagonismo do futebol português. E aí o que eu acho que conquistou mesmo as cabeças pensantes do Manchester City para trazer o Hugo Viana foram os 3 pilares do trabalho desse cara. Primeiro, o conhecimento e a destreza no mercado de transferências, olhando não para o óbvio, mas para os mercados emergentes, com contratações que renderam muito de 2018 para cá e ainda continuam a render, tá? Eu posso falar alguns nomes aqui para exemplificar para vocês, mas pô, você tem Diomandé, Humond, Morita, o próprio Victor Gyökeres, né? Agora, e não só, outros grandes jogadores que o Sporting conseguiu ir buscar em vários mercados para montar o time que tem. Segundo, o aproveitamento e a excelência da categoria de base. Não é de hoje que o Manchester City quer fazer esse movimento de transição para que o clube seja um clube mais formador e aproveite mais a formação do que propriamente tenha que gastar rios e rios de dinheiro no mercado. Óbvio que isso vai continuar acontecendo, porque o clube tem esse potencial, né? Tem essa possibilidade, mas as categorias de base também são uma prioridade do Manchester City, vídeo que está acontecendo agora, né? Phil Foden e novos jogadores surgindo. E no Sporting isso sempre foi uma prioridade. Primeiro pela necessidade, né? O Sporting não é um clube forte financeiramente para ir buscar jogador que quer no mercado. E segundo pelas tradições, né? A gente está falando de uma das categorias de base com mais tradição do futebol mundial, é a categoria de base do Sporting. E de lá também surgiram vários nomes. Talvez se a gente olhe para o time hoje, dá para pontuar em alguns jogadores, como o Gonçalo Inácio, por exemplo, o próprio Catamo, o Kenda, que agora chegou na seleção portuguesa, mas tem outros caras, né? Matheus Nunes, enfim, o próprio Nuno Mendes, e óbvio que todos esses caras passaram pelo crivo, né? Passaram pelas mãos de um trabalho bem feito, que, óbvio, encabeçado pelo Hugo Viana, mas também tem a parte das categorias de base, da formação, enfim, do próprio treinador. Não dá para desassociar muito o sucesso do Sporting
colocando só nas costas do Hugo Viana, porque o Rubem Amorim é fundamental nisso, o Varandas também é muito importante, enfim. O time nadou em rumos certeiros nas últimas temporadas e foi muito bem com os movimentos que fez. Agora, não dá para a gente também fechar os olhos para o que aconteceu lá atrás no Manchester City e tentar imaginar o que vai acontecer, especialmente com a substituição do treinador, né? O Guardiola não ficando, caso isso se confirme, o Manchester City vai ter que buscar alguém. E esse alguém, com o Hugo Viana chegando antes, muito provavelmente pode ser Rubem Amorim. Óbvio que outros nomes estarão avaliados, mas é um movimento que o City fez lá atrás, né? O Begerenstein trabalhou com o Guardiola no Barcelona, depois o Begerenstein foi primeiro para o Manchester City, arrumou a casinha e depois do Bayern o Guardiola foi para lá. Movimento parecido agora, o Guviano ainda antes, enfim, não tem como não comparar, né? E muito provavelmente o Rubem Amorim, que já foi cotado para ser treinador do Liverpool, já conversou com o West Ham, enfim, faz sucesso aqui em Portugal, campeão nacional, podendo ser campeão nacional de novo nessa temporada, brigando por isso, chega à Liga dos Campeões, deve fazer um bom papel. Me parece que é um movimento que tem a tendência de acontecer. Agora, o desafio do Hugo Viana no Manchester City é extremamente complexo, tá? Não é chegar lá e replicar o que fez no Sporting, porque tem muita coisa diferente. É um clube com outras ambições, é um clube com outro poderio financeiro e é um clube, principalmente, que tem um trabalho de 12 anos que mudou a história do clube e que fez com que os torcedores se acostumassem com um nível de excelência absurdo, com Guardiola e com Begerenstein, né? E aí você chega para substituir esse legado. Né? Claro que a casa já vai estar arrumada, claro que as coisas podem funcionar, mas a nível de comparação é realmente um desafio muito grande. Muito maior, por exemplo, do que o Klopp, e aí eu estou falando de treinador e diretor geral, mas vamos imaginar que o Rubem Amorim também vá. Quando o Klopp sai, o slot chega. Porque o Liverpool já era um time gigantesco a nível europeu, já era um clube que estava tentando se reencontrar, enquanto o Manchester City era um clube em projeção para aquilo que queria ser. Né? E o legado do Guardiola é maior que o legado do Klopp, muito provavelmente. Então, assim, a transição ela é diferente. E dentro do próprio Manchester City, ele vai ter que resolver algumas paradas logo de início, né? A saída do Guardiola, a chegada de um novo treinador, algumas questões de plantel, né? O De Bruyne muito provavelmente não deve continuar no Manchester City, o Phil Foden está sendo preparado para ser o novo De Bruyne, o Walker também terminando seu contrato, enfim, jogadores que não foram tão bem como Calvin Phillips, Matheus Nunes, será que com a chegada do Rubem Amorim fica, será que não fica? Enfim, não caiu nas graças do treinador, não caiu nas graças da torcida, o próprio Akanji, situações pontuais, né? Então tem muita coisinha para ele ir resolvendo. Agora, para a gente fechar aqui, eu estou muito curioso, especialmente em termos de mercado. Porque imagina um cheque em branco na tua mão para quem sabe olhar para o mercado e ver muitas oportunidades. Pode ser uma mais-valia para o Manchester City. Óbvio que é uma coisa você negociar quando está no Sporting, né? E aí o preço do outro lado cai um pouco, face ao Manchester City, né? Quando você senta para negociar com o Manchester City, as coisas são diferentes. Mas mesmo assim, beber desse néctar, desse olhar que o Hugo Viana conseguiu implementar no Sporting nos últimos tempos, é muito, muito relevante e muito importante. A ver o que acontece. Mas, senhoras e senhores, teremos um novo Manchester City em 2025 e muita coisa deve mudar no cenário, inclusive, da própria Premier League. Chegou até aqui? Like, comentários e se inscreve. Tchau para vocês.